Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, muito obrigado aí pela sua companhia, quero convidar você a garantir presença nos jogos do Flamengo com a caravana do Haroldo, tá aí na descrição, comentário fixado, chama eles no zap, fala que veio pro Paparazzo, você não vai se arrepender, é um atendimento top da caravana do Haroldo, Libertadores, Brasileirão, Maracanã, com ingresso, é com a caravana do Haroldo e emagrecimento com saúde, é na Mais Cabelo, o programa mais slim. Ó, o nosso amigo Flabolado já perdeu 15 quilos em 2 meses, sensacional. A gente perdeu 74, tá mantendo, né? Porque eu tenho medo de ficar muito magro também. Tem que ter tempo para malhar, com o filho pequeno, complicado. Essa hora o filho tá dormindo. Aí hoje ele não tá aqui no ombro, né? Virou mascotinho. Mas é isso. A gente então tem a Mais Cabelo e tem também o tratamento capilar, o ExoMais, que é revolucionário, que você pode estar conhecendo. Eu gosto muito do presencial, tá? Você pode procurar fazer uma avaliação grátis e fazer o microagulhamento com o ExoMais. Tem clínicas em todo o Brasil, líder no segmento. A Mais Cabelo. Roda a vinheta! Que notícia boa! Que notícia boa pra gente abrir o nosso vídeo aqui, rapaz. Olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? É sensacional! O nosso BH recuperado, Mister Libertadores, o BH, Rei da América, treinou normalmente ontem, deve reforçar o Flamengo contra o Cruzeiro. Tá? Deve ser a novidade na lista de relacionados aí para o duelo contra o Cruzeiro. Havia essa dúvida se ele estaria ou não, ele vai ser relacionado muito provavelmente, esse jogo de quarta-feira pela Conmebol Libertadores, oitavas de final, segundo jogo, Flamengo jogando aí por uma vitória simples. Ele treinou então normalmente na segunda-feira, aparecendo nas imagens divulgadas pela Flamengo TV e nas fotos dos fotógrafos oficiais do clube. E vale a gente relembrar que o Bruno Henrique ficou de fora do duelo contra o Mirassol por conta da entrada forte sofrida pelo jogador do Cruzeiro, o Matheus Henrique, que tomou o terceiro amarelo e não joga nesse jogo. Então o Bruno Henrique pode começar jogando. Eu acredito que pela situação do trauma que ele teve, ele comece no banco, seja opção, e a gente comece com Samuel Lino e Pedro. Samuel Lino, Pedro e Plata. É uma possibilidade. Carrascal, né, o Arrascaeta deve ser titular. O Flamengo tem que ir com força máxima, tem que ser o que tem de melhor, né? O Jardim tem que analisar e começar esse jogo com o que tem de melhor. Jogo importantíssimo, é o jogo que vai definir esse ano do Flamengo, né? O que a gente vai lutar. Eu acho que é um jogo que o Flamengo... Paparazzo, tem que atropelar, mas que o Rossi também esteja numa noite iluminada, que vai que? Vou bater na madeira, mas vai que vai para pênalti aí. A gente tem o Rossi, né? O Flamengo, quando ganha nos pênaltis nas oitavas de final um time azul, o Flamengo é campeão. 2019 foi assim. Rapaz. Vambora. Assina onde? Para ter sofrimento, mas passar, eu assino. Mesmo que seja sofrido, eu quero passar. Assina onde? Assina aqui agora. Tá certo? Hoje, né, tem o Fluminense lá jogando na Argentina, Fluminense e Rivadavia, aí tem Palmeiras e Cerro também. Vamos ver como é que se configura a chave de lá. A chave de lá, se os dois forem eliminados, fica bem fácil. Pode chegar uma LDU, pode chegar um Platense. Rapaz, Coquinho Bonito, já pensou? Que loucura. Rivadavia. Já pensou? A final de Libertadores, Flamengo e Rivadavia? Flamengo e LDU, sem altitude? Também interessante. Mas vamos pensar amanhã. Passar pelo Cruzeiro e esse reforço, jogando ou não, do Bruno Henrique é importantíssimo. Porque a hora que ele entrar na partida, ele vai entrar na mente dos caras. Porque o Bruno Henrique é diferenciado, é demais, é o nosso grande, né, craque aí da... Ele e o Arrascaeta, os nossos dois maiores craques desde 2019. Trazer aqui uma atualização sobre a questão do Gonzalo Plata. Tá? A gente fez uma apuração aí após o diário AS, né, da Espanha, trazer que o atacante entrou na lista de possíveis reforços do Real Sociedad, nesta reta final de janela de transferências. Segundo a reportagem, já houve contato entre a diretoria do clube espanhol e o staff do jogador e que o Plata, inclusive, estaria bastante aberto à possibilidade de se transferir para a Espanha, para o Real Sociedad. Contudo, o atacante do Flamengo é apenas uma das alternativas consideradas pelo clube espanhol,
caso o plano A não avance, no caso, aí eles podem tentar a contratação do Gonzalo Plata. O Flamengo não recebeu proposta ainda, e aí o Diário AS traz que a negociação também depende das exigências da diretoria rubro-negra. Ainda assim, a expectativa é de que o valor pedido pelo Flamengo não seja um obstáculo pelo negócio. Aí que está a questão. A Raíza Simplício trouxe na revista Placar no YouTube, né, no Placar Aberto, no programa nosso que a gente faz de segunda a sexta às 13 horas, a Raíza trouxe no programa de hoje que o Flamengo espera receber um valor aproximado de 25 milhões de euros, entre 20 e 25 milhões de euros pela contratação do Gonzalo Plata. O Flamengo não vai vender o jogador por valores mais baixos, é um jogador que o Flamengo hoje entende, né, a diretoria entende que cresceu muito, foi bem na Copa, está valorizado, o Jardim gosta muito do jogador, o Flamengo não quer liberar, não quer negociar o Gonzalo Plata. Então, essa notícia pode ter o interesse do Real Sociedad, mas essa notícia é muito mais de jornalistas que estão recebendo informação querendo depreciar o jogador, porque a matéria ainda fala o seguinte, o Diário AS afirma que o Flamengo está aberto à saída do jogador, seja por meio de uma venda definitiva ou de um empréstimo, com obrigação de compra. E aí eu conversei com a fonte ligada à diretoria que disse que não procede, que pode desmentir, que isso não existe, o Flamengo não vai emprestar o Gonzalo Plata, o jogador só sai se for por um valor muito alto. O Flamengo não tem interesse na negociação do atacante Gonzalo Plata, tá certo? Então a gente sempre com compromisso aqui com a verdade, trazer para vocês. Sei que tem muita gente dizendo, o Real Sociedad vai contratar, o Flamengo quer emprestar, não quer. O jogador pode querer ir, mas o jogador está feliz no Flamengo, vive um momento muito bom no Flamengo agora. Então, tá jogando. Gente, de verdade, não acreditem, tá? Só porque saiu no grande veículo Diário AS da Espanha. Saiu lá, mas eu tô falando para vocês, conversei com a fonte ligada ao Flamengo que garantiu que o Flamengo não quer emprestar e que não chegou proposta. Então, essa é a informação que eu trago apurada para vocês. O Diário AS trouxe que o Flamengo quer emprestar, a fonte deve ter passado isso para eles, mas a fonte aqui, ligada ao Flamengo, garante que não. Paparazzo, vem cá, tem impasse aí na renovação do Danilo, é isso mesmo? Não, olha só, informação do Pablo Rafael Rua é a seguinte, que o Flamengo segue aguardando a definição de Danilo sobre a renovação de contrato. Apesar da negociação estar bem avançada, o defensor ainda não deu uma resposta definitiva à diretoria. Ele ia decidir tudo, não sei se vocês lembram, ele ia decidir se continuava, não. Existe também um projeto para que, após a aposentadoria, Danilo assuma um cargo interno no clube, tá? A possibilidade já foi conversada entre o presidente BAP e o jogador. Por enquanto, porém, não houve novos avanços nesse sentido. A ideia é evitar qualquer impressão de que o Flamengo esteja pressionando ou esperando pela aposentadoria do atleta, tá? Então, a diretoria está tranquila aí com relação a isso. A gente tem a Carla Francini mandando aqui, tomara que ele aceite a proposta do Flamengo. Aí começa a cobrança. Ninguém renova com o Pulgar, o OFC Neguin. O Rodrigo RR, o Coroa tem lenha para queimar mais um ano, concordo. O Danilo joga muito. Inclusive, quando joga de titular, o Flamengo ganhou com ele jogando titular aí, joga demais. A Silvia Nunes poderia usar a experiência com a base, mas deixa ele jogar mais um aninho aí também. Giliardi Henrique, gosto muito do Danilo, mas também, por que também não renova com o Pulgar? Tem que renovar o Pulgar, tem que resolver essa questão do Pulgar. Você vê que os torcedores aí do Flamengo estão preocupados com a questão do Pulgar. Olha só, o Fernando Andrade, esse jogo contra o Cruzeiro vai ser muito importante para essa situação, esse jogo vai do inferno ao céu, para os jogadores, comissão técnica, diretoria, temos que pensar positivo. Vamos pensar positivo, é claro. E aí vamos renovar os nossos jogadores, valorizar o nosso elenco. Se esse elenco passar de fase, principalmente, e assumir a liderança no Brasileirão, ele prova, mais uma vez, que ele é um elenco vencedor, que vai lutar por títulos e que merece a nossa confiança e que merece a renovação, tá? Então, muito injusto os comentários que eu vi aqui, que eu nem quero ficar lendo de falar de ex-jogador. Não, ex-jogador em atividade, isso não existe, o cara joga demais, estava na seleção, a seleção pode não ter ido bem, mas no Flamengo ele arrebenta. É o cara que foi o responsável por isso aqui, tá? Ser realidade na sua vida. O primeiro tetra da Libertadores e o primeiro penta também vai vir aí, tá certo? Então vamos respeitar a história e o momento, que ele ainda está jogando muita bola, tá? E é isso, o Danilo vai decidir ainda, tá
nesse impasse, mas é muito pelo jogador. O Flamengo já demonstrou interesse na renovação do nosso zagueiro lateral, joga demais, o homem que sobe muito, rapaz. Tem muito torcedor do Palmeiras, tem gente na diretoria lá, nas internas revoltada, tem torcedor, influenciador do Palmeiras. Olha, o tiozão do Verdão, por exemplo, eu vi vários, tá? Tiozão do Verdão revoltado que o João, CEO da CIMED, postou tudo aquilo, camisa do Flamengo, e já abriu o jogo que vai estar patrocinando o Flamengo, né, o novo patrocinador do Flamengo, CIMED também, colocou lá Flamengo, Cruzeiro, Seleção, colocou lá na nova tabela do Brasileirão, tem outras coisas para a gente trazer aqui também, colocou o Mengão acima do Palmeiras e do Cruzeiro, tem tudo isso. E eles estão revoltados. Vamos ouvir o tiozão do Verdão aqui? Tem resposta do CEO da CIMED para eles, tá? Parem tudo, parem tudo, parem tudo. É o seguinte, gente, eu, palmeirense, jamais investiria no Santos, com todo respeito, na Portuguesa, no Corinthians, etc. Jamais, jamais. Qualquer time que pudesse causar uma rivalidade, tá? Agora entendo, esse senhor aí que vocês estão vendo, que comemorou Libertadores do Palmeiras, com camisa, entrou em campo, beijou, viajou, tá patrocinando o Flamengo, gente. O que é isso? Será que o pessoal tá... Não é esse senhor... Assim, o senhor tiozão do Palmeiras, o tiozão do Verdão, esse senhor aí, o CPF dele torce pro Palmeiras. O CNPJ, que é a marca voando. E voando, você sabe quem é o urubu que voa, né? Meu, acabou. Tem resposta, tá? Não tem mais aquele palmeirense raiz mesmo. Futebol é negócios. Parabéns aos envolvidos sempre. Fui, pessoal. Valeu. Tá, Tite, fica Tite não. Fica Tite não, cara. Para tudo, fica Tite não. Olha só, eu vou te mostrar aqui o que ele postou, olha só. Você vai ficar mais triste agora, hein? O cara é torcedor do Palmeiras, mas ele tá com a camisa da CIMED, ele tá pelo CNPJ, né? Olha só. Olha aqui, ó, baixar o volume aqui, ó. Baixar o volume aqui, porque eu não quero pegar copyright, mas olha só, olha aí, ó. O homem da CIMED com a porcaiada, olha isso, ó. Com a porcaiada, com as raposas e o urubu lá em cima, ele olha lá. O Flamengo voando alto, rapaz. Que loucura. Cara, tem que aturar. Ainda meteu o Flamengo lá em cima, né? E aí, ele fez um post nos stories falando o seguinte, olha só, bom dia a todos. Não confunda torcedor CPF versus torcedor CNPJ. Aí botou lá, amarelo CIMED, verde Palmeiras, azul Cruzeiro, amarelo Seleção, preto para Botafogo da Paraíba e haverá sinais. E ele ainda falou sobre, olha só, no feed, tá? Ele postou no feed isso aqui, falando o seguinte, CPF e CNPJ, tá? C, coração, P, palmeirense, adjetivo e tal, que torce, acredita e sofre junto, F, fanático, que vive o clube todos os dias. Esse é o CPF, tá? Aí ele colocou CNPJ, C, crescimento, substantivo masculino, objetivo que move tudo, N, negócios, substantivo masculino, gerar valor, abrir caminhos, transformar, para de ler substantivo aqui, mas P, parcerias, conexões que multiplicam resultados, olha aí, conexão com o Flamengo para multiplicar os resultados, é o CNPJ, ele tá agindo com a cabeça da empresa, pensando na empresa, pensando no qual é o clube que pode alavancar a empresa dele, o Flamengo, tá? Jogada de marcas, estratégia que coloca a marca em campo, J, né, CNPJ. Então ele mostrando aí, essa é a grande diferença entre CPF e CNPJ, e dando essa resposta aos palmeirenses que estão revoltados que ele está investindo no Flamengo, e não é ele, tá? Não é o João. Ele postou, ele deu a notícia, ele foi o mensageiro, ele é o CEO, mas quem debateu e resolveu patrocinar o Flamengo foi a CIMED. E aí, eles ficaram chateadinhos, né? Faz parte. Se for chorar, mande Aldo. Eu tô vendo muito vascaíno aí revoltado com o BAP, presidente do Flamengo. Eles deviam estar revoltados com os torcedores lá do Palmeiras, os influenciadores lá do Palmeiras, que estão torcendo pro Vasco ser rebaixado para a família da Leila assumir lá, o Lamarck, assumirem o Vasco rebaixado.
Eu já vi lá, até a turma do amendoim estava lá torcendo, vamos torcer pro Vasco ser rebaixado, Vasco ser rebaixado. E os vascaínos estão revoltados com eles também. Só que agora já voltaram o canhão pro BAP e pro Flamengo de novo. O que o Flamengo tem a ver com isso? E tal, tudo porque eles estão desesperados porque o Flamengo notificou a ANRESF, que é a agência responsável pela fiscalização do fair play financeiro no Brasil, para solicitar uma avaliação da situação financeira do Vasco e do pedido de um novo financiamento no âmbito de recuperação judicial. O clube rubro-negro aponta a risco à integridade da competição diante dos investimentos realizados pelo Vasco na contratação de reforços. Cara, os caras estão com esse problema todo, precisando de empréstimo, estão contratando Santiago Sousa e etc. Como é que pode isso? Pagando caro? Paga a dívida, pô. Tá pegando empréstimo. Avisou publicamente que não vai ter condição de pagar salário e que o déficit vai ser absurdo. Para a diretoria do Flamengo, permitir novas despesas no futebol sem o cumprimento dos compromissos financeiros gera assimetria e desvantagem aos clubes que respeitam as regras da responsabilidade financeira. Perfeito. Perfeito. Tá? O Thiago Mitri, mandando aqui, ele tá certo, tem que atrapalhar mesmo. Eurico atrapalhou muito quando era vivo. Eles que lutem. Também não tem nada a ver com... tem nada a ver com Eurico ou não Eurico. Cara, é a questão de justiça mesmo, gente. É a questão de justiça mesmo, tá? Ranieri, né? Ranieri Dima, ele tá certo. As regras foram feitas para serem cumpridas. Thiago, não, já foi. Luquinhas Moura, eu acho que o BAP tem que preocupar com o Flamengo e Vasco que se lasque. Fica feio isso. Não acho feio não, cara. Não acho feio não. Porque o cara tem um clube bem administrado, os outros vêm e não vão cumprir as regras, tá? O Daniel Rufo respondeu ele, o BAP está pensando 2 jogadas à frente, Palmeiras e Vasco é na próxima semana. Deixa os negócios para quem entende. É isso aí. É isso aí. Tem isso ainda, né? Palmeiras e Vasco lá, na casa do Palmeiras, né, que ainda não é do Palmeiras, mas na casa do Palmeiras. Tem o Palmeiras e Vasco lá, e o Vasco nessa situação, hein? Na penúltima colocação, na vice-lanterna da competição. Como é que fica isso aí? Tia Leila vai torcer para quem? Dizem que ela é vascaína, ela é presidente do Palmeiras, mas dizem que é Vasco. Será? Não sei, não vou afirmar aqui que eu não quero ser leviano, tá? Então tem que fazer, pessoal falando que tem que fazer tudo conforme a lei. É isso aí, cara. Sou totalmente a favor. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!